Olá, irmãos e amigos, a paz do Senhor. Eu sou o pastor Roque Ribeiro e nós estamos de volta para mais um vídeo da série Minuto EBD. Eu havia estado um pouco ausente desta série de vídeos em virtude de algumas circunstâncias pessoais, porém nós já estamos de volta e nesta oportunidade nós estaremos conversando sobre a lição de número 12, o diaconato. E eu preparei para os irmãos cerca de 10 novidades, 10 pontos que eu considero relevantes para nós conversarmos aqui rapidamente. 10 novidades, 10 pontos relevantes, 10 assuntos importantes que nós iremos abordar e, por certo, eles serão muito úteis para a ministração da próxima lição. Então, eu te convido a ficar ligadinho e assistir este vídeo até o final. Após a vinheta, a gente vai começar a conversar então sobre estes 10 pontos. Antes, porém, eu não posso deixar de te convidar para acionar a sineta das notificações, se inscrever em nossos canais, nosso canal no YouTube, nos seguir no Instagram, curtir a nossa página no Facebook e dê também o seu like, dê também o seu comentário, faça também aí o compartilhamento deste vídeo, porque tudo isso, você sabe, nos ajuda a tornar este vídeo e este canal e esta página mais relevantes para o sistema. Vamos então à vinheta e logo após o diaconato. 10 pontos interessantes. Então vamos lá para o primeiro ponto relevante. Todos somos diáconos. O diaconato, embora seja tratado biblicamente, inclusive, como uma função institucional, na verdade, o diaconato ou a diaconia é uma atribuição de todo verdadeiro cristão. Todos nós devemos ser diáconos, no sentido de serviço da palavra. Como já dizia o saudoso pastor Antônio Gilberto, nem todo diácono vai ser pastor, mas todo pastor precisa ser continuamente um diácono. Na teologia, nós estudamos uma matéria chamada mordomia cristã. E dentro dessa matéria, aprendemos que todo cristão deve zelar pelo bom andamento da obra de Deus, da sua própria vida espiritual e da vida espiritual dos demais cristãos. E isto é diaconia, isto é serviço. Todos nós somos diáconos. Critérios e requisitos. Na condição de cargo ministerial, o diaconato ele deve ser exercido baseado em critérios e requisitos. Não pode ser de qualquer maneira. Tanto na formação primitiva dos diáconos em Atos capítulo 6, quanto nas recomendações de Paulo em 1 Timóteo capítulo 3, do versículo 8 ao versículo 13, nós vemos uma série de recomendações para o exercício da diaconia como serviço eclesiástico. Então nós vemos que não pode ser de qualquer maneira. Embora sejamos todos salvos, embora sejamos todos servos, embora sejamos todos cristãos, para exercer efetivamente o diaconato como um cargo ministerial, é necessário que o candidato tenha alguns requisitos. É necessário que se estabeleça alguns critérios. Não pode ser de qualquer maneira. Na epístola de 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 2, o apóstolo Paulo fala sobre os requisitos do presbítero. A partir do versículo 2, convém que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, não dado ao vinho, não espancador, não avarento, e etc, e etc, e etc. Quando chega no versículo 8, o apóstolo Paulo usa a seguinte expressão: da mesma maneira, o diácono seja, e agora ele começa também a dar uma série de requisitos para o diaconato. Quando Paulo usa essa expressão da mesma maneira, ele está afirmando peremptoriamente
que a função de diácono é altamente espiritual e também possui um alto grau de exigência nas três principais áreas da vida humana: na área moral, na área social e na área espiritual. Não que sejam requisitos diferentes para um e para outro, mas quando Paulo usa a expressão da mesma maneira, ele está dizendo, da mesma forma que é cobrado do presbítero ou do bispo, que ele seja assim ou assim ou assim, que ele tenha um perfil, o diácono também precisa ter um perfil ilibado, irrepreensível, responsável, porque a função de diácono é uma função sublime, que para funções sublimes também se exige requisitos extremos. Em 1 Timóteo 3,13, o apóstolo Paulo diz assim: porque os que servirem bem como diáconos adquirirão para si uma boa posição e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus. Percebam que Paulo não disse que aqueles que exercerem bem a função de diáconos estarão aptos para assumirem o presbitério. Embora isso seja uma condição que deve ser levada em consideração, mas com estas palavras o apóstolo Paulo deixa claro que o diaconato não deve ser visto ou encarado como um plano de carreira ministerial. Porque, na verdade, em nenhum momento a Bíblia dá uma ideia de plano de carreira, um plano de carreira como se fosse uma escada hierárquica, auxiliar, diácono, presbítero, evangelista, pastor. Muito embora organizacionalmente as igrejas se comportem desta maneira, biblicamente falando, nós entendemos que o diaconato, além de ser uma serventia, além de ser um serviço, é uma chamada de Deus. Da mesma maneira que o presbitério é uma chamada de Deus, da mesma maneira que o pastorado é uma chamada de Deus, cada função eclesiástica precisa considerar a chamada de Deus na sua vida. Se você é um diácono, procure exercer de forma excelente o diaconato. Se você é um presbítero, idem. Se você é um pastor, dentro das suas atribuições, procure ser um bom pastor. Procure ser um pastor de excelência. Porque, repito, diaconato, cargo ministerial, não deve ser encarado como plano de carreira. Porque o diaconato, o apóstolo Paulo já diz, olha, o diácono precisa exercer bem, precisa servir bem. Os irmãos se lembram lá de capítulo 6, versículo 3 de Atos dos Apóstolos, quando o apóstolo fala assim: escolhei, pois, irmãos, dentre vós 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Os apóstolos consideraram relevante a questão de ser um diácono na casa de Deus. Então, não consideremos as funções eclesiásticas como um plano de carreira, como um plano hierárquico de carreira, como um plano de carreira ascendente. Não, consideremos um privilégio poder servir ao Senhor na função que estivermos, porém fazendo sempre de coração e fazendo sempre com alegria, servindo ao Senhor com alegria. A palavra diácono tem a sua origem etimológica na palavra diáconos, que quer dizer servo, ministro. Porém, nós, ocidentais, temos uma certa dificuldade de associar esta palavra, ministro, servo, com a ideia veterotestamentária. Servo é aquele que serve. Nos dias atuais, a gente entende como serviço é algo que é prestado para alguém e é cobrado por isto. Mas na ideia do Velho Testamento, um servo ou um ministro é alguém que presta um serviço voluntariamente. É alguém que ama o seu Senhor, inclusive, e presta este serviço. Mas a palavra ministro, embora alguns de nós
sintamos até um certo orgulho ou tenhamos às vezes um sentimento de superioridade por acharmos que ser chamados de ministro nos traz uma certa honra, Mas na verdade a palavra ministro é garçom, é aquele que serve, aquele que está à disposição para servir. Este é o significado etimológico da palavra diácono. Diácono é aquele que serve não apenas a sua família. Diácono é aquele que serve não apenas a sua vida espiritual, mas diácono é aquele que serve no altar, é aquele que serve a obra do Senhor, é aquele que serve a outras famílias, é aquele que serve até mesmo aqueles que não possuem família. Diácono é servo, diácono é ministro, aquele que presta um serviço. Ainda nesta mesma linha etimológica, existem duas palavras que definem bem esta questão da diaconia. É a palavra servo, como já dissemos, que é aquele que presta um serviço voluntário, e a palavra escravos, escravo, doulos, em grego, que é aquele que está preso a um jugo de um senhor. As duas palavras parecem iguais, porém com uma sensível diferença. O escravo, ele não tem direitos. O escravo, ele é propriedade do seu senhor. O escravo, ele está na condição de escravo por alguma questão anterior. Ou ele foi comprado por um preço, ou ele possuía uma dívida e não conseguiu pagar, ou ele é um despojo de guerra, mas o certo é que ele não pertence a si mesmo. Estamos falando da palavra doulos, escravos. O apóstolo Paulo muitas vezes se apresentava como servo de Cristo, mas na tradução da palavra doulos e não da palavra diáconos. Então, doulos é mais do que diácono. Doulos é aquele que é obrigado a fazer as coisas. Já a palavra diáconos tem um sentido mais brando, mais ameno. Diácono é aquele que presta um serviço de forma voluntária. É como se o seu senhor pedisse algo e dissesse para ele: você faz se quiser. E o escravo faz por amor. Aliás, o salmista uma certa vez disse assim: sacrifício e oferta não quisestes, a minha orelha furaste. Esta expressão furar a orelha, segundo a tradição judaica, era quando se completava o ano do jubileu e o escravo recebia autonomia, para ser liberto. Se ele não quisesse aceitar essa autonomia, ele era levado à presença dos magistrados, à presença dos juízes, dos anciãos, e esses anciãos levavam este escravo até os portais da cidade e ali furavam a orelha daquele escravo. A partir daquele momento, o escravo de orelha furada estava dizendo: eu estou servindo ao meu senhor não por obrigação, não por imposição, mas eu sirvo por amor. Eu sirvo porque eu quero. Não me foi imposta esta obrigação, mas a partir de então eu estou aqui servindo ao meu Senhor voluntariamente. Esta é a ideia de diácono. Enquanto doulos é o escravo obrigado, o diácono é o escravo que faz as coisas por amor. Se a gente voltar um pouquinho no livro de Atos, no capítulo 5, nós vamos ver que a igreja era unida. A palavra comunhão é muito forte no capítulo 5, a ponto do escritor sacro dizer que todos possuíam tudo em comum. Se alguém tivesse alguma propriedade, não dizia que era sua própria, mas era repartida, era vendida, era repartida entre os irmãos, para que todos pudessem usufruir.
havia uma total preocupação por parte dos apóstolos com as crianças, os órfãos, as viúvas, os necessitados. Toda a igreja estava unida em amor para atender aos necessitados. Quando chegamos então no capítulo 6, nós vemos que havia um problema muito sério em relação a esta comunhão. A igreja era formada basicamente de crentes judeus. Porém, entre os judeus, haviam alguns que possuíam a fala grega, falavam o grego da época, o aramaico as línguas helênicas, e havia os judeus que falavam o hebraico, a língua dos judeus. Havia esses dois grupos. E as viúvas de fala grega começaram a reclamar que elas não estavam sendo bem servidas como as viúvas de fala judaica. Esta reclamação mostra uma cisão, mostra uma crise estabelecida na comunhão, que não deveria ser assim. Todos deveriam ser servidos de igual forma. Mas então, os apóstolos, vendo esta situação, estabelecem então o serviço da diaconia, estabelece o diaconato. Agora, o que eu acho interessante na questão da escolha é que os primeiros diáconos, além de possuírem requisitos espirituais, morais, eles possuíam também uma etnia de fala grega. Observem o nome de todos os diáconos escolhidos e nós poderemos ver então que os apóstolos e os irmãos em si escolheram justamente os diáconos de fala grega para acabar de vez com aquela questão. Porque eu entendo que esta escolha foi até estratégica, porque se eles escolhessem diáconos de fala judaica, de fala hebreia, eles poderiam continuar dando mais privilégios para as viúvas de fala judaica. Então os apóstolos, sábia estrategicamente, escolheram diáconos de fala grega para que eles pudessem então atender tanto um lado quanto o outro. No tópico 3.2 da nossa lição, fala muito bem sobre esta questão. Nem tudo é flores, nem tudo é perfeito. A escolha dos diáconos no capítulo 6 exigia alguns critérios, cheios do Espírito Santo, sabedoria, boa reputação. Mas nem sempre o obreiro escolhe o bom caminho. Muito embora às vezes todos os critérios são devida e rigidamente observados, às vezes os obreiros podem fazer as suas escolhas erradas. E quando um obreiro faz uma escolha errada, não quer dizer que houve erro na escolha. Às vezes sim, existem erros. Às vezes existe uma falta de critério. Às vezes existe falta de oração. Mas às vezes é escolha do próprio obreiro se desviar da verdade. Se desviar para um caminho errado. O apóstolo Paulo várias vezes cita vários obreiros que abandonaram, que traíram, que apostataram na fé. Obreiros que iniciaram bem, obreiros que outrora eram cheios do Espírito, mas de repente se desviaram. A escolha dos primeiros diáconos foi também assim. Aqueles 6 primeiros diáconos, a Bíblia diz que eles eram homens cheios do Espírito Santo. Inclusive, Estevão, o primeiro mártir, foi um grande pregador. Filipe foi um grande evangelista, evangelizou Samaria. Mas os primeiros escritores da época primitiva não falavam muito bem de um certo diácono chamado Nicolau, que faz parte de um desses 6 que foram escolhidos inicialmente. Irineu de Lyon, em sua publicação Adversos a Hereses, ele nos conta que Nicolau, ele inspirou um grupo de pessoas
para formarem uma nova seita, a seita dos Nicolaitas, ou Nicolaitas. E ele inspirou de que maneira? Ele simplesmente não foi um bom diácono. A história nos diz que Nicolau era um homem ciumento, violento, espancador, a ponto dos apóstolos chamarem a atenção dele. E após essa chamada de atenção, diz-nos a história que Nicolau abandonou, se divorciou da sua esposa, permitindo que ela casasse com outra pessoa. Nicolau é um péssimo exemplo de diácono, ou foi um péssimo exemplo de diácono. Alguns até dizem que ele não foi culpado da criação da seita, porém a seita, tanto que ganhou o nome dele, se inspiravam nele, porque entendiam que qualquer um poderia fazer qualquer coisa pelo prazer, pela luxúria. Em Apocalipse capítulo 2, versículos 6 e versículos 15, 6 e 15, a Bíblia fala desses nicolaítas. No versículo 5 fala das obras dos nicolaítas que eram reprováveis, abomináveis. Já no versículo 15 fala da doutrina dos nicolaítas. Tudo isto baseado no diácono Nicolau. Então, em toda a pleiade de obreiros, tem aqueles que nos honram, tem aqueles que nos enchem de orgulho, mas também tem aquele que às vezes é a ovelha negra, que abandona os princípios e valores que aprendeu e se desvia para o caminho da apostasia. Que Deus nos guarde, que Deus nos abençoe, que Deus abençoe os nossos diáconos, para que sigam o exemplo daqueles que serviram com excelência. Então, deixa eu te falar sobre o contexto organizacional. Todas as vezes que nós falamos de diáconos, presbíteros, bispos, segundo o Novo Testamento, a ideia que nos vem à mente é a ideia que nós temos hoje, como uma igreja organizada em departamentos, em hierarquias ministeriais. Porém, na época primitiva, na época em que foi escrito, esta organização não existia. Não existiam templos. O primeiro templo foi construído a partir de 314. Foi a Basílica de São João de Latrão, muitos anos depois. Quando a Bíblia estabelecia o diaconato, o presbitério, quando a Bíblia falava de bispos, a Bíblia estava falando de uma igreja que era constituída nas casas dos irmãos. Os cultos eram realizados nas casas. Era uma igreja perseguida, era uma igreja mal vista pelo Império Romano. Então esta ideia de diaconia obedecia ao contexto temporal da época. Esta ideia de diaconia obedecia à realidade que eles possuíam ali naquele momento. Hoje, o nosso contexto é totalmente diferente. Hoje, não somos uma igreja perseguida. Hoje, nós possuímos templos. Hoje, nós possuímos administração eclesiástica. Hoje, nós possuímos hierarquia eclesiástica. E mesmo assim, a nobre função do diácono continua sendo servir. Servir principalmente aos mais necessitados. Servir ao templo, servir ao altar, servir à obra de Deus. Mas eu só deixei esse tópico para nós entendermos que a estrutura e o contexto organizacional da igreja, da época de Paulo, da época de Timóteo, da época dos apóstolos, era diferente do nosso contexto organizacional nos dias de hoje. No tópico 3.3 da nossa lição, o comentarista fala com muita clareza e propriedade acerca das funções do diácono. É bom dar uma lida e se certificar que a função dos diáconos hoje, atualmente a função primordial do diácono é auxiliar a igreja local, através das orientações vindas do seu pastor, do seu líder espiritual. Deus abençoe nossos diáconos.
E chegamos então no último tópico dos nossos pontos relevantes acerca da nossa lição de número 12. E este último tópico não poderia ser outro senão Jesus, o modelo e o exemplo de diaconia. Ao entendermos que diaconia é o serviço cristão, nós temos em Jesus, em todos os aspectos, o nosso modelo, o nosso exemplo. Jesus possuía todos os requisitos. Além disso, Jesus foi o próprio Filho de Deus que veio para servir. Filipenses, capítulo 2, do versículo 6 ao 7, fala muito bem sobre isto, quando o apóstolo Paulo diz, olha, que tenhamos o mesmo sentimento que Jesus, que mesmo sendo Deus, se fez homem, esvaziou-se de si mesmo e tomou a forma de homem, e na qualidade de homem, humilhou-se a si mesmo, humilhou-se até a morte, foi obediente até a morte, e morte de cruz. O apóstolo Paulo nesse texto fala que ele tomou a forma de servo, ou melhor, tomou a forma de diácono. Pelo que Deus exaltou soberanamente, lhe deu um nome que é sobre todo nome. Que coisa gloriosa! Jesus foi o maior diácono da face da terra. Em João, no capítulo 13, Jesus ensina para os seus discípulos acerca da humildade e acerca da mordomia. A Bíblia diz que ele, reunido com os seus discípulos, ele pega uma toalha, pega uma bacia e lava os pés dos seus discípulos. Aquele gesto dele era um serviço de diácono, ou melhor, de servo, de escravo. E depois ele diz, se eu sou o Senhor, vos lavei os pés, quanto mais vocês devem lavar os pés uns dos outros. E o que mais me chama a atenção é que em Marcos capítulo 10, do versículo 42 ao versículo 45, Jesus diz assim, olha, vocês chamam, no versículo 42 diz assim, mas Jesus chamando-os a si, disse-lhes, sabeis que os que julgam ser príncipes das gentes delas, se assenhoriam delas, e os seus grandes usam de autoridade sobre elas. Mas entre vós vai ser diferente. Entre vós, aquele que quiser ser grande, será o vosso diácono, o vosso serviçal. E qualquer que dentre vós quiser ser o primeiro, será servo, será diácono de todos. Versículo 45. Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Jesus é o nosso modelo. Às vezes nós encaramos as funções eclesiásticas como um privilégio, como uma honraria. Tem gente que quando é consagrado a diácono, acha que é semideus, acha que é uma grande autoridade que não pode... Não, mas é sim, é um cargo de excelência, é algo muito importante, como disse o apóstolo, é um importante negócio, mas diácono é servo. Ah, mas depois quando ele vai a presbítero, aí ele acha que é muito mais do que um diácono, que ele não deve fazer certas coisas. Mas diácono, para sempre diácono. Você pode ser presbítero, você pode ser pastor, você pode ser bispo, você pode ser apóstolo, você pode ser semi-querubim. Sempre diácono, sempre servindo. E Jesus foi o maior exemplo de diaconia da Bíblia. Mesmo sendo Deus, se fez homem e assumiu a forma de servo. Que Deus abençoe. Que Deus abençoe a todos os nossos irmãos e amigos que estiveram conosco até neste momento do vídeo. Não esquece de se inscrever no nosso canal. É importante que você se inscreva para até mesmo nos estimular a gravar mais vídeos como estes. É importante também que você comente, deixe aí o seu comentário, o que você achou destas rápidas explicações, gostou ou não gostou, emita a sua opinião, isso também é muito importante. Ah, sim, compartilhe este vídeo, compartilhe com outros irmãos, com outros contatos. E outra coisa, no YouTube, acione a sineta das notificações,
para que você receba de primeira mão os vídeos. Os nossos canais na internet é Roque Ribeiro Oficial. Tudo junto, em todas as redes. YouTube, Instagram, Facebook. Roque Ribeiro Oficial. Muito obrigado por você ter estado até aqui. Você participou de mais um vídeo da série Minuto EBD. E eu sou o pastor Roque Ribeiro, teu conservo. Aliás, conservo é o servo dos servos. Conservo é aquele que ajuda os servos a servirem. Deus abençoe.